E hoje a gente tem a alegria de receber aqui no nosso estúdio Catarina Alcântara. Catarina, ela é personal business e é CEO da Darwin Escola de Negócios. É isso mesmo, Catarina? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Jussara. Bom dia, Márcio. Todos os ouvintes da Jovem Pan News. É isso mesmo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Muito bom. A gente hoje tem um papo legal. A gente já estava aqui batendo um papo nos bastidores, conversando, né? Falando sobre essa questão do novo profissional, esse profissional de sucesso. E a gente já traz essa pergunta que a gente fez para o nosso ouvinte, né? Para o nosso espectador. A gente já joga aqui para você também na bancada, né? Que a gente sabe que não é uma pergunta, não é uma resposta fácil. Mas o que é esse sucesso, né? Que as pessoas correm atrás o tempo inteiro? Jussara, é interessante que você já traz na sua pergunta um aspecto interessante do sucesso, né? Estamos todos correndo atrás dele. Mas correndo atrás de quê? Então, um princípio básico do sucesso é, quando a gente olha o sucesso das outras pessoas, a gente faz uma associação do sucesso em relação ao ter. O que é que essa pessoa conseguiu, né? O que é que ela tem, o que é que ela possui. E aí, hoje, se vincula muito o sucesso ao ter e, em alguma proporção, ao ser reconhecido. Mas não existe um conceito único, nem universal de sucesso. E, tampouco, a gente deve se basear nesses critérios que são relativos ao ter. Naturalmente, as pessoas que alcançam o sucesso, isso vai ser evidenciado por alguns aspectos. Às vezes o ter, de fato, né, o possuir, que tem relação com as questões materiais, mas também existe o sucesso que está linkado ao ser reconhecido. E eu acho que existe um sucesso que é ainda mais relevante, é o sucesso que faz sentido para você. Perfeito. O que é aquilo que efetivamente você considera como sucesso, porque você vai ter os marcos e você vai dizer, poxa, hoje eu sou uma pessoa de sucesso. E às vezes não tem muita relação com ter, com possuir, às vezes não tem muita relação com ser reconhecido. Mas é uma trajetória que você percorreu ao longo da sua vida, que é só sua, que você sabe de onde você saiu e você sabe onde chegou. Então, eu acho que a melhor definição de sucesso está muito relacionada a quem você era e quem você se tornou. É porque a noção, a percepção, né, de sucesso de cada um, como você trouxe, é muito diferente. Às vezes, aquela pessoa que alcançou o sonho de ter a casa própria ou de conseguir um aumento no seu trabalho ou conseguiu empreender, porque às vezes a gente fala de empreendedorismo, mas às vezes as pessoas que não empreendem, que trabalham para alguma empresa, para alguma instituição, ela se sente bem-sucedida dentro daquela função que ela tem. Não necessariamente o sucesso vem apenas, eu sou dono do meu negócio, eu sou dono de uma empresa, ou disso ou daquilo, né? Dentro do que você faz, em qualquer aspecto, você pode ser bem-sucedido, né? Exatamente. Só que a referência de sucesso, ela precisa ser sua. Né, o que é sucesso para você. Então, quando você sabe o que é isso, e você... eu gosto de pensar na perspectiva de que é importante a gente perseguir o sucesso, não para a gente ficar refém disso, mas para que a gente possa ter uma motivação que eu acho que é a melhor de todas as motivações, que é a baseada na jornada. Né? A gente chama isso de motivação intrínseca baseada na jornada. A gente precisa ter meta porque eu preciso estar aqui, que não seja simplesmente para no final do mês pagar os meus boletos. Uhum. Se resume a isso, então eu vou ter provavelmente uma vida mais entediada, né? Mais desmotivada. E aí as circunstâncias que vão sempre nos afetar de alguma forma, e em dados momentos da nossa vida afetam muito mais. Aí eu vou me entristecer, deprimir e tudo mais. E assim, eu acho que a gente vem aqui para um propósito da felicidade, que é outro conceito super subjetivo, né? Que não tem nada a ver com marcos. Mas quando eu coloco, por exemplo, condiciono que eu vou ser feliz ou ter sucesso para mim é conseguir determinada coisa, e eu fixo nesse ponto, eu perco a oportunidade de ir apreciando a jornada. É aquela história, né? Você entrou no carro, né? Aprecio, já que a gente está vivendo para um dia a mais todos os dias, ou um dia a menos, né? Depende, o copo meio cheio ou meio vazio, mas estamos nessa mesma caminhada, então aprecia a paisagem, né? Exatamente. E assim, a gente ir traçando os marcos, né? Quando a gente sai de um ponto para um outro ponto, existe uma jornada aí no meio, porque se eu já estivesse onde eu queria estar, não tinha razão de ser. Imagine, por isso que eu acho que é muito importante a gente saber para onde é que a gente está indo, e o sucesso às vezes é essa referência. Só que eu não posso condicionar, quando eu conseguir isso, eu vou ter sucesso.
Quando acontecer aquilo na minha vida, eu vou ter sucesso. Até porque você vai deixar isso muito... Você vai ficar refém de N coisas que não estão sob seu controle. É isso mesmo. Catarina, a gente está vivendo essa era de uma explosão assim das redes sociais, né? E muita gente se olha na rede social, relaciona o sucesso com a fama, com o número de seguidores. Qual é a relação entre o sucesso e a fama? Olha só, para algumas pessoas o sucesso é ter fama. Né? E ok, tá tudo bem. Só que quando você condiciona o seu sucesso a ter fama, então você vai ficar muito refém de muito mais coisas, muito mais circunstâncias do que propriamente quando você condiciona o seu sucesso a marcos seus. Né? Sem querer ser repetitiva, mas é muito isso. Onde eu estou, onde eu quero chegar. Que progresso eu vou conseguindo ao longo dessa jornada. Então, o conceito de sucesso tem relação muito forte com os nossos valores pessoais, o que é aquilo que eu valorizo realmente. Então, não que esteja errado, né? Não existe certo ou errado em eu condicionar o meu sucesso à fama. Algumas pessoas realmente elas só vão achar que alcançaram sucesso, mesmo que tudo esteja transcorrendo da melhor forma possível, se vier associado à fama. Mas não existe uma relação direta. E um dos conteúdos que a gente sabe que você trabalha, né? A gente já deu uma pesquisada a respeito do seu trabalho também, é essa questão comportamental e principalmente para você descobrir o que é sucesso para você, você tem que se conhecer, né? Então esse autoconhecimento, né, é uma coisa que você está sempre também trabalhando aí junto aos seus clientes, enfim, aos seus parceiros, né? Exatamente, Jussara. É tão forte isso e isso é ferramenta de trabalho que eu acredito que a gente não consegue nada sustentável que não passe antes pelo autoconhecimento. Lembrando que o autoconhecimento ele é um processo que dura só uma vida inteira. Né? Não é assim, agora eu vou participar agora de uma imersão, eu vou me autoconhecer, não. Você vai acessar provavelmente coisas que você ainda não sabia e tá tudo bem. O autoconhecimento pode vir no processo terapêutico, sim. Pode vir só da sua autoobservação, sim. Pode vir dos dois juntos. Pode vir de um terceiro aspecto, que é muito importante, que é o quanto eu estou aberta para receber feedbacks. Porque nós temos pontos cegos. A forma como eu percebi, eu me enxergo é limitada. E aí os feedbacks, eles vão meio que me dando a possibilidade de eu ir removendo esses pontos cegos e me aperfeiçoando. Então, a base é o autoconhecimento, porque primeiro eu tenho que saber o que é que importa para mim. Porque enquanto eu não tenho essa consciência, eu vou ficar muito refém da moda. Eu vou ficar refém do que é importante para outras pessoas, inclusive pessoas que são muito importantes para mim. Né? Quantos de nós não acumulamos convicções que a gente nunca questionou? A gente pegou do entorno e foi adotando. E vai acreditando em coisas que quando a gente para no processo de autoconhecimento. Por que eu acredito nisso? Por que eu faço isso? Eu não tenho resposta. Eu simplesmente peguei isso emprestado do meu pai, da minha mãe, da minha avó. Você vai virando outras pessoas, na verdade. Você vai virando outras pessoas. E ok que nós não temos como não sermos influenciados pelo meio. E faz parte dessa influência. A questão é o quanto eu passo a ser o meio. Sim. E também uma coisa é a influência, outra coisa são as referências também, porque a gente precisa ser referenciado. E eu queria lhe fazer uma pergunta, se você percebe que a percepção das pessoas ao longo do tempo foi mudando com relação a essa importância do autoconhecimento. Porque quando a gente falava em negócios, em tempos atrás, em empreender, o que é que a gente pensava? Em ganhar dinheiro, expandir o negócio, fazer... Inclusive, eu acredito que o empreendedorismo feminino, inclusive, traz um olhar também um pouco diferenciado nesse aspecto do que é empreender. Eu entrei aqui em outro assunto, mas porque a gente também já trabalhou isso aqui ao longo desse tempo, mas essa percepção da importância dessa fase do autoconhecimento, você acha que mudou ao longo do tempo? Eu acho que vem mudando, ainda é muito incipiente, né? E também há uma perspectiva, às vezes, limitada ou equivocada do que seja esse autoconhecimento. Então, primeiro que é o processo que ele não é dos mais agradáveis, porque como a maior parte de nós vem de uma geração em que não se trabalhava isso, a gente não trabalhava educação emocional, a gente ainda trabalha muito pouco, né? Então, a gente... Só aí já nos dá um gap imenso. Que eu não consegui reconhecer minhas próprias emoções, eu não saber o porquê eu reajo de determinada maneira, né? Eu não saber características minhas que são próprias da minha personalidade e que já vem da minha... quando eu nasço com determinadas características, claro que a personalidade ela é influenciada pelo meio, mas tem coisas que são imutáveis. E aí, por não me conhecer, eu traço parâmetros que não são referências, mas são comparações inúteis. Então, digamos que eu, Catarina, tenho uma personalidade mais introvertida.
quem tem uma personalidade mais introvertida vai ter características próprias da introversão. Então, é uma pessoa que ela não gosta de estar diante de muitas pessoas. Ela é uma pessoa que ela está mais para dentro, como a gente mesmo diz. Então, ela é muito mais em volta dos seus próprios pensamentos. E aí, eu olho para uma pessoa extrovertida e, dependendo do gradiente, que a gente entre introversão e extroversão na personalidade é meio que um gradiente. Então, eu vou ter muito, ou então eu vou ter menos, eu vou estar ali no caminho do meio. Então, nem isso é igual. Nem todo introvertido é igual introvertido e extrovertido e tudo mais. E aí eu começo a traçar uma comparação com alguém que é extrovertido. O que é que eu estou buscando? Uma frustração. Com certeza. Porque eu nunca terei características ou comportamentos semelhantes ao extrovertido eu sendo introvertido. Então, esse processo de autoconhecimento, ele passa muito por questões várias. Então, existem ferramentas que nos ajudam, existem processos terapêuticos que nos ajudam, mas eu posso começar do básico, que é começar a olhar para dentro e buscar me compreender, entender por que eu estou reagindo assim, qual é a minha necessidade ou a minha expectativa que não está sendo atendida. Então, é uma construção realmente desafiadora, mas em contrapartida que é fundamental e para quem vai empreender, então, porque o empreendedorismo é uma trajetória, uma jornada extremamente desafiadora. Muito. Qualquer uma que você escolha. Por mais que você tenha afinidade, por mais que você faça planejamento. E o que é que vai fazer você transpor esses obstáculos e permanecer fiel àquilo que o seu propósito inicial é o autoconhecimento. Por que eu faço o que eu faço? Uhum. Ela falou agora dessa palavra propósito. Ontem a gente também trouxe isso aqui na nossa entrevista com Kellerman, né? Sobre essa palavra que está sendo tão falada, tão disseminada, de compreender o seu propósito, né? Mas para você empreender, abrir um negócio ou criar um serviço, oferecer um serviço, você precisa compreender o DNA daquilo. Você precisa saber o que é que aquilo é, para ele poder estar... E isso passa pelo propósito, né? Como é que a gente identifica, Catarina, o que de fato é o nosso propósito? Claro que tem essa investigação, né? Que você falou aí do autoconhecimento, mas trazendo um pouco para essa questão também de mercado, para a parte mais prática, como é que eu identifico o que é o DNA do meu negócio, do meu serviço, né? Pronto, tem uma perspectiva aí que a gente precisa considerar, até para não romantizar a questão do propósito, né? Existe uma parcela das pessoas que elas empreendem por necessidade. Essa parcela, naturalmente, existem propósitos que estão muito mais linkados à sobrevivência, muito mais linkados a coisas que não são propósitos como a gente quer romantizar. Existe uma outra parcela de pessoas que decidem empreender porque ela tem um propósito mais, como é que eu vou dizer? Um propósito mais holístico, um propósito mais focado nas suas próprias emoções, focado na razão que é no chamado, sabe? Então, assim, não é que quem empreende por necessidade não possa ter um propósito para o seu negócio. Pode. Agora, por exemplo, não vai ser o mesmo propósito de alguém que, por exemplo, tem uma habilidade muito grande com as artes, em dado momento decidiu que não vai trabalhar como um profissional CLT numa parte burocrática, porque isso não realiza. E aí, para ele se realizar, o propósito dele é fazer aquilo que ele tem talento, vocação, que faz sentido e tudo mais. Então, a construção do propósito passa por um processo realmente de reflexão. E tem um detalhe também, existem muitas pessoas que dizem assim, virou até moda, né? Meu propósito é impactar vidas, meu propósito... E às vezes não tem nada a ver com aquilo. Não. É uma frase bonita e de efeito, que por trás não tem nada. Uhum. Então, às vezes tá tudo bem se você não tiver se seu propósito não tiver estabelecido. Mas fique observando no seu dia a dia. Até porque pode mudar ao longo do tempo, porque né? pode ser aperfeiçoado, ele vai ser refinado. Uhum. Então, assim, não se preocupe em criar uma frase bonita e de efeito sobre o seu propósito, mas preocupe em sentir. E você entender o porquê que você está fazendo aquilo. Uhum. E às vezes eu não consigo nem formular isso numa frase. Mas eu sei o porquê que eu insisto. O porquê que mesmo as pessoas dizendo que talvez não dê certo, mesmo dizendo que eu estou tomando uma decisão equivocada, eu persisto naquela decisão que eu tomei. E empreender tem muito disso. Uhum. Então, é mais ou menos por aí. Importante. Perfeito. Você que ligou agora o seu rádio, a gente está conversando aqui com Catarina Alcântara. Ela é personal business, ela é CEO da Darwin Escola de Negócios. A gente está falando sobre esse profissional de sucesso, né? O que é sucesso, como é que você faz para identificar o seu propósito, entre outras coisas aqui. E a gente vai seguindo aqui. Você pode interagir conosco, pode mandar sua mensagem 981 16 40 89 e aproveita e vai lá no nosso canal no YouTube, nós estamos ao vivo, youtube.com/Jovem Pan News Natal. Manda sua mensagem, né? Faz a pergunta aqui também para a Catarina, ela está aqui. Vamos usar a Catarina para aproveitar gente, né? Aqui que ela está para temas importantes. Nos informar.
E, Caterina, a gente falando aí do sucesso, né? Muita gente busca se qualificar, né? Eu vou alcançar o sucesso através da qualificação, vou fazer muitos cursos. Até que ponto isso é suficiente? Ter um bom currículo é suficiente para a pessoa obter um sucesso? Márcio, ter um bom currículo segue sendo importante, né? A gente não pode ignorar isso. Por mais que a gente ouça, mas o Google nasceu numa garagem, fulano alcançou grande sucesso, mas não tem formação superior, não tem formação nenhuma. São pontos fora da curva, pontos né? Completamente fora da curva, estatisticamente isso nem conta, né? Na vida real, no mundo em que a gente ainda vive, né, mesmo com todas as mudanças, a qualificação técnica ela é importante. Só que ela não é mais condição isolada. Então, a gente precisa realmente trabalhar... As empresas, elas não estão, então, olhando só para isso, no caso? Não estão olhando só para isso. Porque até, eu estava conversando isso com a Jussara um pouco antes de a gente começar, o processo de educação no Brasil, ele ainda é muito... ainda não alcança todo mundo, mas ele melhorou muito nas últimas décadas. Então, se a gente falar de 15, 20 anos atrás, poucas pessoas tinham acesso ao ensino superior e pouquíssimas poderiam, ao final de um tempo, dizerem que eram isso ou aquilo, né? Inclusive, quase que todo mundo, em alguma geração, quando tinha ensino superior, era doutor. Doutor porque tinha uma formação, então ele se diferenciava. Hoje, quando a gente abre seleção, eu trabalho com processos seletivos, para as vagas mais elementares, as mais complexas, a gente recebe currículos que, tecnicamente, trazem algum nível interessante de qualificação. Então, o filtro deixa de ser esse. Ou deixa de ser exclusivamente esse. Perfeito. A gente hoje tem que tratar sobre como estão as competências comportamentais, né, que a gente chama de soft skills. Eu trabalho muito o desenvolvimento de habilidades comportamentais, exatamente porque, embora hoje a gente perceba que há uma necessidade de ter uma e outra, não é uma ou outra, são as duas. Então, eu falo muito sobre soft skills e habilidades comportamentais, e às vezes as pessoas dizem assim, Catarina, mas você está dizendo então que só precisa ter habilidades comportamentais. Não. Só para o nosso ouvinte entender o que seria soft skills. Pronto, soft skills são as habilidades comportamentais. É mais fácil entender habilidades comportamentais e soft skills quando a gente traça um paralelo com as habilidades técnicas ou as que a gente chama de hard skills. Certo. Então, por exemplo, vocês são jornalistas e vocês têm a competência técnica de jornalismo, porque vocês fizeram ensino superior, e às vezes até fizeram outros cursos de aperfeiçoamento e tudo mais. Isso compõe as habilidades técnicas de vocês, que são as hard skills. E elas são quantificáveis. Significa que eu tenho um documento para dizer que eu estou apto para aquilo. No outro ponto, a gente tem as soft skills, que são as habilidades comportamentais, que a gente já tem um desafio que elas não são quantificáveis. Você pode até fazer um treinamento, eu ministro treinamento de inteligência emocional, por exemplo, de comunicação assertiva, que são soft skills, só que, embora o conhecimento técnico seja a base do desenvolvimento de qualquer competência, porque é conhecimento, habilidade e atitude, ou seja, é o conhecimento que eu vou buscar lendo, aprendendo com alguém que sabe, refinando isso, colocando em prática que é a habilidade, e eu vou precisar ter atitude, a gente só sabe se a pessoa tem competência comportamental. E é isso que vai dizer se o ouvinte quer me ouvir, se alguém quer comprar o pão naquela padaria, ou o trato com aquela pessoa, né? Essa questão comportamental, acho que também diz um pouco disso, né? A questão do como é que a gente chama? Vou usar uma palavra bem engraçada aqui, mas o borogodó, digamos isso, assim, né? A entrega. A entrega. E é tão isso, porque hoje a gente vive aí no mercado de commodities, as empresas estão oferecendo basicamente as mesmas coisas, os mesmos produtos. Qual é a diferenciação? Serviço. E serviço é comportamento. Serviço é atendimento. Ontem mesmo eu estava essa semana eu fiz fazer treinamento para uma empresa de varejo, uma empresa que atende no mercado mais popular. E lá no treinamento, que era de relacionamento e vendas, aí um colaborador fez a seguinte colocação, quando eu disse, o que é que vocês acham que a gente poderia fazer para melhorar e tudo mais? Ele disse, eu acho que a gente deveria trabalhar promoções. E olha essa perspectiva. Aí eu disse, olha só, se a empresa ela se posiciona para ter diferenciação no atendimento, então ela já não quer mais atrair por preço. Porque a concorrente, a vizinha aqui, pode ter um valor diferente, que não vai ser muito diferente, porque a empresa ela pratica preços justos, mas chegando lá, ela não vai ser atendida por você. E é o seu atendimento, com o seu nível de acolhimento, de empatia e de conhecimento sobre o produto que você está vendendo, que vai fazer esse cliente escolher vir aqui e não na loja do lado. E a gente falava isso durante essa semana, né, Jussara, que uma campanha de marketing, se você tem um produto ruim, um atendimento ruim, ela pode, inclusive, piorar a situação, né? Sem dúvida. Pode, eu acredito que piora em 100% das situações, porque o marketing, ele atrai.
O marketing bem feito, ele atrai, sem dúvida. Mas qual é a experiência que eu vou ter? Inclusive, o marketing bem feito, ele gera uma coisa que é muito delicada nas relações, que é a expectativa. Quando eu faço um marketing muito bem feito, a nossa expectativa com relação àquele produto, aquele serviço, aquele profissional, ela é elevada. E quando eu chego lá, aquela expectativa ela tem que ser, no mínimo, a que eu idealizei. Que, diga-se de passagem, é completamente diferente entre todos nós. Mas o ideal é que ela supere. Então, até a questão, não adianta eu fazer... Ontem também eu estava atendendo uma mentoria de negócios e aí ela colocando, Catarina, porque a gente está aqui no mês das mães, e aí, de última hora, eu fui chamar umas influências e tudo mais, aí eu chamei, deu sucesso, só que o que acontece? Ela não se preparou, ela não tinha o produto para a demanda que ela gerou. Perfeito. Eu digo, imagine aí, o efeito boomerang, que você joga e volta para você, só que volta e esse cliente provavelmente não vai mais querer comprar para você, não vai mais consumir o seu conteúdo, até porque é um cliente de um mercado hipercompetitivo, significa que tem 100 lojas fazendo a mesma coisa que ela faz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí de comunicação, você citou comunicação assertiva, né? Que eu sei que também é outro conteúdo que você trabalha. Eu queria que você falasse o que é essa comunicação assertiva, porque a gente hoje vive num momento de muita mudança em qualquer processo de comunicação. A gente até citou ontem, a gente já está aqui falando de máscara, que é uma coisa que já dificulta a nossa comunicação em algum aspecto. Claro que é necessário, e a gente está falando sobre outra coisa, mas a comunicação mudou completamente e muda a cada instante, né? E o que é essa comunicação assertiva? Olha, para a gente falar de comunicação assertiva, é muito importante a gente primeiro entender o princípio da comunicação, que muitas pessoas confundem. Vocês são comunicadores, vocês sabem disso, tem maestria no assunto. Mas a gente quer aprender mais. Mas imagina aí que quando a gente trata a comunicação dentro do processo de relacionamento interpessoal, que a base das relações é a comunicação. A gente se relaciona por meio da comunicação. Então, a comunicação, ela nada mais é do que se fazer entender. Sim. Não é o que você fala, que o outro entende, é o que o outro entende. Só que tem um detalhe, o que o outro entende é a responsabilidade de quem está falando. Então, quando a gente fala de um princípio, sem chegar ainda no viés da comunicação assertiva, mas quando eu falo de comunicação, a responsabilidade do entendimento é do emissor, ou seja, de quem está transmitindo aquela informação. E hoje a gente ouve, eu só sou responsável pelo que eu digo, eu não sou responsável pelo que entendem. Então, você não quer se comunicar. Você quer jogar uma informação e acontece o que acontecer, tá ok. Só que não é assim, aí é onde acontecem os atritos, os ruídos, né? A quebra de expectativa, as relações elas sendo comprometidas. A gente tem dentro do processo de comunicação até uma métrica que a gente faz, que as nossas interações elas são positivas e negativas. Só que imagine que, no mínimo, eu preciso ter 3 interações positivas para sobrepor uma negativa, no mínimo. Às vezes eu tenho que ter 6 interações positivas com essa pessoa para equilibrar uma interação negativa que eu tive, o efeito. E isso passa muito pela comunicação, que não é só verbal, né? É a comunicação não verbal, é a congruência entre o que eu falo e aquilo que eu estou comunicando fisiologicamente. E quando a gente entra na questão da comunicação assertiva, a gente está falando de uma maneira de comunicar na qual eu vou expressar o que eu penso, o que eu sinto. Ou seja, já começa uma dispersão, porque tem pessoas que não expressam, o comunicador passivo. Ele está sempre ouvindo, mas ele não se posiciona. A comunicação assertiva, ela prevê que você vai se posicionar. Eu penso, eu sinto, eu tenho uma opinião sobre determinada coisa. Só que eu vou considerar o quanto a minha comunicação vai impactar a pessoa ou as pessoas que vão receber. Você falou aí sobre, desculpe lhe interromper, sobre posicionamento, né? A gente vê hoje rede social, todo mundo meio que obrigado a se posicionar sobre todos os assuntos. E do ponto de vista profissional, como é que eu tenho que ter cuidados também com relação a posicionamentos, posturas em rede social? Porque hoje em dia a cultura do cancelamento está aí, né? Está aí. Eu particularmente entendo que, profissionalmente falando, na vida é assim, mas profissionalmente, como hoje a gente está numa vitrine, a rede social é uma vitrine. Você acha que as pessoas não estão vendo, mas elas estão vendo. Hoje as empresas, quando fazem processo seletivo, elas perguntam qual é a sua rede social e vão lá visualizar seu posicionamento, como você se comunica. A rede social eu tenho que entender o seguinte: o que é que eu quero que as pessoas percebam a meu respeito? Não para criar um personagem. É porque, de fato, determinadas opiniões só dizem respeito a você. Eu gosto sempre de pensar o seguinte: a opinião, ela só precisa ser dita se ela for requisitada. Concordo. Entendeu? E se a pessoa requisitar, eu ainda tenho a opção de dizer: olha, eu não quero falar sobre isso. E não é por covardia. É porque se eu estou me comunicando com uma pessoa que já deu todos os sinais
de que ela não concorda comigo, e não é só não concordar, que o que ela quer é não estabelecer um diálogo, mas é instalar um conflito que não vai levar a lugar nenhum, eu acho que é uma decisão de inteligência emocional você escolher em que arena você quer entrar. Então, assim, determinadas arenas eu acho que não vale a pena entrar, e não é por ausência de opinião, não é por ausência de posicionamento, é simplesmente porque isso não vai agregar absolutamente nada. Ao contrário, vai retirar uma energia sua que vai faltar para outra frente. Porque nossa energia é limitada. E isso esbarra em tudo que você trouxe lá no início, né? Esse processo de autoconhecimento, isso tudo, porque as pessoas estão muito alheias a isso. Elas querem se posicionar, elas querem brigar, elas acham que só existe dois lados e as empresas... Tá polarizado, né? E as empresas também acabam se posicionando em determinados assuntos muito polêmicos, e acaba que isso não é bem recebido porque não é comunicado da forma mais assertiva, né? Isso. E a questão da interpretação, que a gente volta lá, né? A interpretação é livre. Exatamente. Tudo aquilo que eu tenho que explicar demais, tudo aquilo que vai me gerar uma energia muito grande e no final não vai dar em absolutamente nada, porque o outro não está disposto a estabelecer um diálogo, né? Ele quer me convencer do contrário daquilo que eu penso. Eu, Catarina, acho que não é uma perspectiva interessante. E tá tudo bem se você acha que sim, se você quer entrar nessa arena. Eu só acho que quando você faz isso, você vai tirar, quando a gente tá falando aqui de profissionais de sucesso. Se eu, Catarina, tenho todas as demandas do meu dia, preciso atender com o máximo de isenção possível, preciso atender sem julgamento, que é uma coisa extremamente difícil e que passa por aí também a comunicação assertiva. Se eu coloco minha energia para entrar numa arena que não vai levar a lugar nenhum, vai faltar energia para eu dar qualidade no meu atendimento, para eu me dedicar àquilo que efetivamente vai trazer resultado. Então passa por aí. Perfeito. A gente, vou mudar aqui um pouquinho de assunto, mas dentro do assunto ainda, tem uma coisa que é muito comum, não sei se é muito comum, mas a percepção assim, né, de leiga que eu tenho, essa questão da transição de carreira, né? Eu não sei se você acompanha muito isso, a pessoa que passou a vida inteira ali trabalhando numa coisa, ou é um servidor público que quer agora empreender, ele quer... existe muita crise nesse momento da transição de carreira, como é que deve ser conduzida isso? Bastante. Eu acho que não existe nenhuma transição de carreira que ela passe sem afetar emocionalmente aquele que toma a decisão. Primeiro que até você decidir efetivamente, você se encorajar, porque é um ato de encorajamento. Imagine que eu tô lá fazendo a mesma coisa, ou fazendo... E às vezes eu até sou feliz nisso. Sim. Entenda o seguinte, a transição de carreira ela não acontece só porque eu sou infeliz no que eu tô fazendo, não. Muito bem. Né? A gente não pode generalizar. Às vezes acontece porque encerrou um ciclo, eu quero iniciar outro. Hoje, inclusive, é muito comum existirem carreiras paralelas, que não deixa de ser uma transição. Eu atuo numa atividade e aí eu quero, em paralelo, começar a atuar em outra. Então, existem, assim, várias perspectivas. Só que imagine que isso é uma quebra de padrão, né? Para muitas pessoas é uma quebra de padrão altíssima. É assim, eu quero pedir exoneração do meu emprego público. E o mundo todo está dizendo que ele é louco. Já começou daí. Então, eu preciso realmente me conhecer e saber os motivos pelos quais eu estou querendo tomar aquela decisão. Para que eu não fique à mercê das opiniões alheias e eu passe a vida inteira arrastando uma corrente de infelicidade, porque o que eu queria não é aquilo que a maior parte das pessoas acham que deveria ser. Então, realmente, o processo de transição de carreira, ele é um processo doloroso. Porque eu preciso realmente me colocar na posição em que eu tenho muita convicção do que eu estou fazendo. O que significa que ter convicção do que eu estou fazendo não quer dizer que isso vai ser bem sucedido. E desistir também é caminho? A gente, hoje no nosso mundo, a gente fala muito da perseverança, do não desistir das coisas, e isso também traz uma certa responsabilidade e um peso para nós. Eu não posso abrir mão disso aqui, eu não posso desistir desse projeto, mas em algum momento você acha que recuar faz parte desse jogo importante de encontrar o sucesso? Sem dúvida, se isso tiver um bom motivo. Né? Que o motivo não seja, eu vou desistir porque A, B, C e D diz que vai dar errado. Vou desistir porque é muito difícil. Porque não vai ser fácil. Nunca é fácil. Independente dos recursos que você tem. Quando eu me refiro a recurso, não é só recurso financeiro. Não é só recurso de estabilidade em algum nível. Não é só recurso emocional. Mas são os recursos. Vai ser difícil, porque eu vou sair de um lado e vou para o outro lado. Então, o novo é assustador para o ser humano, porque, embora a gente tenha evoluído muito, a gente ainda está muito refém do nosso cérebro primitivo, que é a segurança, que está sempre num processo de lutar ou de fugir. E a gente está muito no automático. Para eu sair disso, então, é por isso que eu preciso me preparar.
E, inclusive, me preparar, porque se der errado, eu tenho convicção de que eu fiz o que eu precisava fazer, e aí tem uma construção do que é que precisa ser feito. Isso é tão forte, Jussara, que nos processos de mentoria, quando as pessoas chegam, muitas vezes, e agora eu acho que em função do que a gente está vivendo, as pessoas estão muito, sabe, ansiosas, confusas. Será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Será que eu estou perdendo tempo e por aí vai? E aí muitas pessoas chegaram e disseram, agora é a hora de empreender. Ok. Então, vamos começar a empreender, porque como tem toda uma construção para ajudar nesse processo de autoconhecimento. E uma coisa que eu sempre trabalho é o seguinte, o que é que você quer. Quando a pessoa tem muito claro o que ela quer, fica 50% do caminho. Não é nenhuma garantia, mas é um 50% do caminho. Né? E aí, se eu quero isso daqui, ok, então vamos fazer uma construção aqui anterior a isso daqui. Quando a gente começa a fazer uma construção, então assim, para isso, você vai precisar disso, você vai precisar fazer aquilo, você vai precisar de desenvolver essa habilidade, você vai precisar trabalhar essa lacuna aqui que você tem, você vai precisar fazer isso. Aí quando a pessoa começa, não, isso não. Catarina, mas isso de jeito nenhum. Perfeito. E isso não. Aí eu paro e digo assim, tá tudo bem, então vamos mudar esse objetivo. Sim. Catarina, a gente está quase se aproximando aqui ao finalzinho da nossa entrevista, mas a gente queria que você deixasse uma mensagem assim para o nosso ouvinte que está desempregado, né, ou que quer empreender e está perdido no meio dessa pandemia, né? Que é que você deixaria de mensagem para essa pessoa? Eu acho que tem duas coisas bem importantes, né? Primeiro alimenta a sua coragem. Eu acho que a gente precisa realmente também alimentar a nossa coragem. Não é uma coragem alienada, não, mas é uma coragem baseada em que se você começa a trabalhar o processo de autoconhecimento, isso vale para qualquer nível, isso não precisa ser níveis, não, qualquer pessoa, de saber aquilo que você faz bem, aquilo que lhe traz satisfação, e aí você começa a pensar na perspectiva de como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, porque, gente, se tem alguém ganhando, você também pode ser essa pessoa. Se tem alguém que sobrevive disso, você pode ser essa pessoa. E aí você se encoraje para fazer aquilo que precisa ser feito, ou para você se recolocar no mercado, ou para você empreender, ou para qualquer coisa que seja. Então, assim, tenha coragem e se prepare. Eu acho que esse é o caminho. Perfeito. A gente já está aqui chegando ao final do nosso momento aqui com Catarina Alcântara, personal business e CEO da Darwin Escola de Negócios. Catarina, eu queria que você falasse para o nosso ouvinte como é que ele faz para lhe encontrar, né, para fala um pouco do seu trabalho, como é que você desenvolve, como é que a gente faz para acessar esse conhecimento que você também aí disponibiliza, né, seus canais, suas redes sociais também. Obrigada, Jussara. Eu os convido para quem está nos ouvindo me seguir no Instagram, que lá é onde é a plataforma que eu mais disponibilizo conteúdo. O meu Instagram é @Catarina com K Alcântara, tudo junto. Lá você também vai conseguir seguir a Darwin Escola de Negócios, que é a minha empresa de treinamento, que é focada no desenvolvimento muito forte das habilidades comportamentais. E aí lá eu disponibilizo, inclusive lá vocês vão saber como é que funciona o meu trabalho, onde vocês podem me encontrar. Inclusive, se o ouvinte da Jovem Pan News despertou interesse para algum conteúdo e alguma coisa e quer fazer alguma pergunta, me chama lá no direct que eu vou ter a maior satisfação em poder contribuir. Muito obrigada, Catarina. Foi uma alegria receber você aqui. Muito obrigada por ter vindo bater esse papo com a gente, né? Que sempre traz muita informação, é sempre muito rico para nós. A gente, como profissional aqui desse lado também da comunicação, a gente está sempre aprendendo, né? E isso é muito importante para a gente. Então, muito obrigada. Venha sempre, né? Esse espaço, esse microfone está aberto aqui para a gente bater esse papo. Tenha um excelente dia e um excelente restinho de semana também. Obrigada, Jussara. Obrigada, Márcio. Obrigado. Foi uma satisfação imensa e aí eu espero que a gente possa, com esse bate-papo, ter contribuído aí com os ouvintes da Jovem Pan. Não tenha dúvida.